da nossa aula do dia 2, quinta-feira, vamos para ciências, plantas perigosas e plantas medicinais. Lá no livro de ciências, na página 80, falou um pouquinho sobre esse tipo de planta, essas plantas que são perigosas, né? Muitas pessoas não conhecem as plantas, mas algumas delas nós até conhecemos, tem na nossa casa, né? Tem o caso assim do Comigo Ninguém Pode, é uma planta venenosa, né? A gente tem que tomar cuidado até com os nossos bichinhos de estimação, para que eles não vá até essa planta, né, para comer, porque eles podem vir até morrer, porque é uma planta venenosa. Mas muitas plantas também servem para nossa medicação, né? Servem como um chá para a gente melhorar, né, de alguma dor, servem como remédios. Nós temos várias plantas assim, no caso da erva cidreira, capim-limão, espinheira santa. Então são plantas que são chamadas de plantas medicinais. E a gente vai ver isso na nossa folhinha. Essa folhinha aqui, ó, tá? Vamos lá? As plantas também são usadas há muito tempo como remédio para tratar de diversas doenças. Há uma longa tradição do uso, que vem desde nossos antepassados indígenas, europeus e africanos. Algumas plantas são pesquisadas e têm eficácias comprovadas, como a substância retirada da planta anis estrelado, que é usada na fabricação do remédio contra a gripe H1N1, tá? Então, essa planta, né, é retirada dessa planta uma substância que ela trata dessa gripe, né, que foi uma gripe que tanto também matou pessoas no nosso Brasil, no mundo aí também, tá bom? Apesar disso, não se deve coletar nem consumir plantas com fins medicinais sem orientação médica. A gente tem que saber conhecer as plantas. Muitas delas, dessas plantas medicinais, podem servir para uma pessoa, mas para uma outra pessoa não pode, né? Então a gente tem que ter aconselhamento médico para saber se pode ou não usar essas plantas. Aqui tem algumas plantas, né, usadas por muitas pessoas. A camomila é um excelente calmante, né? É uma planta com flores pequenas, parecidas com a margarida. Elas podem ajudar no tratamento de cólicas intestinais, enjoos e problemas de digestão. E também a camomila acalma um pouquinho. O hortelã é uma planta que ajuda a regular as funções digestivas e controla a tosse. E o hortelã também pode ser usado na comida. Você pode botar umas folhinhas de hortelã que fica legal também. Existem, no entanto, plantas perigosas que podem fazer mal à saúde, como é o caso da mandioca brava. Comigo ninguém pode. A ortiga, né? A ortiga é uma plantinha que dá uma coceira na pele, ela irrita a nossa pele, tá? Tem aí, ó, Comigo Ninguém Pode, é uma planta que muitas pessoas têm em casa. Essa planta ela é venenosa, então cuidado, quem tem que tomar cuidado. A ortiga, onde a gente passa, né, como eu falei, dá uma irritação na pele, coça. Você estudou que o uso de plantas na alimentação humana como ervas medicinais é comum. Não se deve esquecer que existem muitas plantas que podem fazer mal à saúde. Portanto, não consuma nenhum tipo de planta cujos efeitos no organismo você desconhece. E para uso medicinal, o ideal é seguir recomendações médicas. Existem muitos produtos naturais que são feitos com plantas medicinais, mas a gente tem que ter orientação médica, porque, como eu falei, pode servir para alguns e para outros não, tá? E existem muitas plantas que estão ameaçadas, muitas plantas estão ameaçadas.
As plantas são muito importantes para a natureza. Elas fornecem abrigo e alimento a muitos animais e ajudam a manter o equilíbrio do solo, entre outros benefícios. Muitas vezes as plantas não são respeitadas, são retiradas em grande quantidade da natureza. Com o crescimento da população humana, tem aumentado a necessidade de ampliar as áreas para a construção de novas moradias, para a criação de animais e para o cultivo de plantas que sirvam de alimento para as pessoas. Isso tem ocasionado a derrubada de árvores. Outro motivo que leva ao desmatamento é o uso da madeira para construções de casas e de móveis. Aí nós temos algumas plantas que estão ameaçadas de extinção, tá? A araucária, o jequibá, o palmito, o pau-brasil, né? Ultimamente o pau-brasil, então, que a nossa terra era tão farta dessa árvore pau-brasil, que hoje a gente não conhece, né? Não vê mais essa árvore. São poucas as que existem, porque a derrubada delas foi muita. Eu mesma nunca tinha visto uma árvore pau-brasil. Eu vi a única que tem, se eu não me engano, eu não sei se é a única aqui no Rio de Janeiro, foi numa escola lá na Tijuca, né? Enorme, centenária essa a pau-brasil, tá? Então são árvores que estão em extinção, tá? Aqui tem um pequeno exercício para vocês responderem. Façam esses exercícios que eu passei hoje, tá? Foi pouquinha coisa. Façam as suas provas, as suas avaliações, tá bom? Tenham um bom dia e até amanhã. Tchau!